Maravilha, gravando aí com a permissão de vocês. Então, permitiram, né? Vocês permitiram, né, eu gravar, né? Sim, sim. Ah, tranquilo. Bom, boa noite, queridos. Marcos, Maria José, Cláudio. Bom, já quero começar edificando esse homem aí incrível que eu conheci acho que uns 2, 3 meses atrás, né, Marcos? Isso, aproximadamente isso. Obrigado pelo incrível. É verdade. Gente, é tão bacana, né? Quando a gente se abre para o universo, quando a gente se abre para pessoas, quando a gente se abre aqui para o mundo, Deus vai conectando pessoas ali no mesmo propósito. E isso é tão bom que a gente conecta com as pessoas certas, né? Algumas a gente já entende de bate-pronto, outras a gente vai entendendo ao longo da jornada, mas Deus é lindo demais. Então, Marcos, quero primeiramente te agradecer por você ter aceitado estar aqui, né, e estar dedicando o seu tempo a nos ensinar. Eu também tenho algumas dificuldades, e mesmo que eu não tivesse, né, estarmos abertos ao novo, ao velho para poder reciclar, reabsorver, formas de fazer diferentes, se conectar com pessoas, com histórias. Então, isso para mim não tem preço, e sim muito valor de Papai do Céu ter me conectado com você, com a Maria José também, que eu conheci há pouco, o Cláudio, que já trabalhamos juntos. Então, isso é muito gostoso, né? Estarmos aqui conectados, nos conhecendo, aprofundando trocas de experiência, conhecimento, nos desenvolvendo aí para o novo, reciclando o velho, né? Mas vivendo essa experiência, porque o mundo cobra, né? O mundo cobra, as pessoas cobram, a gente tem essa autocobrança também. E claro que a gente internalize esse processo de uma forma muito leve, né? Porque antigamente eu me machucava, né? Com as autocobranças, né? Dava uma chibatada em mim mesmo. Hoje não mais. Mas, de certa forma, é extremamente importante a gente estar ali preocupada com o movimento que a gente precisa estar para poder desenvolver e entregar, né, o nosso melhor para a gente mesmo, porque a gente usa aí a inteligência artificial para nós mesmos e até mesmo para os nossos pacientes. Então, quero aí edificar o Marcos. Gente, eu vou ter que ler aqui, né, porque é o texto aqui, né, das qualificações do Marcos. Então, o Marcos, ele é de Fortaleza, ele é pai de um casal, uma menina que é mais velha, que tem 18. Isso mesmo. Maravilha. E o menino tem quantos anos? 8? Tem 7 anos, meu 7 rapaz. aninhos. Ai, que delícia! É casado, é enfermeiro desde 2001. Caracas, que legal! Cabelo branco Pela aqui, ó, né? Universidade Não é Estadual. gesso não, viu? Muito bom. Coisa boa, coisa boa. Muita experiência. É enfermeiro da Estratégia Saúde da Família, que é sonho de consumo aí de muitos, né? Isso é uma maravilha. Preceptor de internato de enfermagem, mestre em tecnologia e inovação em enfermagem, graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, possui pós em inteligência artificial na prática, me ensina isso na prática, pelo amor de Deus, membro da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e membro da Sociedade Brasileira dos Enfermeiros Empreendedores, acadêmico de graduação de inteligência artificial e machine learning, como que fala isso? É isso mesmo, learning, tá certo. Ah, tá ótimo. Então, hoje ele vai nos ensinar aí na prática, né, a forma mais leve, mais simplificada de fazermos aí pesquisas, e estou extremamente aberta para poder aprender com você, Marcos. Fique à vontade, viu? Vou ficar aqui, ó, quietinha. Se eu tiver alguma pergunta, eu vou levantar a mão, mas a sala é Pode sua, o perguntar. momento é seu, e venha aí transbordar para a gente, querido. Gratidão, viu? E Má também, né? Má, Cláudio, e todos os outros profissionais que estarão conectados com a gente, assistindo depois ou entrando aí posteriormente, né? A gratidão de estarmos aqui conectados, de abdicarmos do nosso tempo para poder estar aqui, viu? Pronto, foi muita boa noite, né, a todos. Muito obrigado pelo convite, doutor. Assim, eu fiquei super lisonjeado de estar sendo convidado, né, pela a consideração, né? E eu gosto demais, né, de estar falando dessa temática. Como você já me apresentou, né, eu tenho esse pé tanto na saúde, por ser enfermeiro, primeiramente eu sou enfermeiro, né? A minha primeira formação foi enfermagem. Eu não abro mão disso, não arredo o pé disso, né? E Olá. depois foi que eu fui descobrindo essa minha outra paixão pela tecnologia,
né? E Ah, aí me formei em análise de sistema. Na época, a IA ainda estava começando a Pode se fazer a conversão aqui? popularizar. A conversão Oi? aqui pode? vou. Na época, a IA, né, Pode. estava começando a se popularizar, e aí depois, com aquele boom lá do ChatGPT, foi que despertou o meu interesse, comecei a estudar e aprofundar um pouco mais. E aí, hoje, quem está conversando aqui com vocês, sobre a inteligência artificial na saúde, transformando a prática da saúde, né? Então, nós vamos explorar aqui, conversar um pouquinho sobre como a IA está revolucionando o atendimento aos nossos pacientes, aos nossos clientes, e veremos também algumas aplicações práticas e também aprenderemos a criar alguns prompts mais eficazes utilizando uma técnica de engenharia de prompt que a gente chama de CRISPR, certo? Assim, de uma forma mais prática. Inclusive, pessoal, essa apresentação toda foi feita em A, né? Tinha um esboço, tinha, claro, a ideia, agora escrevi lá o que é que eu queria nos textos e ela gerou as imagens, né? Gerou o layout, certo? Já mostrando o potencial, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma IA que se chama de Gamma App, né? GAMMA, certo? Com ela você consegue fazer apresentações. E aí a estratégia que eu costumo utilizar, né? Trazendo já uma coisa bem mais prática. Eu gero, eu tenho que ter a ideia inicial, claro que a gente vai ver isso aí na parte de engenharia de prompt. A IA, se você perguntar muito aberto, ela responde também uma coisa muito genérica, né? Então, você tem a ideia, você leva esse contexto lá para o ChatGPT, aí ele gera, aí você vê, isso está bom, isso não está, e vai alterando com ele, no final você leva lá para o Gama, e aí ele gera essa parte mais de imagens, de layout, né? Então, isso ajuda bastante nas apresentações. E aí, para a gente começar essa nossa conversa, né, é importante a gente partir de um ponto de conceituação comum, né, para a gente poder, vamos dizer assim, nivelar o que é que a gente está falando, certo? Então, porque a inteligência artificial, ela é algo que existe desde dos anos 50, né? Desde os anos 50 que ela existe já a nível mais acadêmico, certo? Nós tivemos, a gente vai ver aqui um pouquinho o histórico, alguns momentos que ela quis se popularizar, mas depois tinha um esfriamento, né? Assim, porque a gente ainda não tinha uma tecnologia capaz de gerar aquilo que nós desejávamos como inteligência artificial. Então, o que é uma inteligência artificial? São sistemas computacionais que podem realizar tarefas normalmente associadas à inteligência humana. E o que é exatamente essas tarefas? Né? Basicamente, são três coisas. Aprendizado, né? Os sistemas inteligentes, eles aprendem, eles se adaptam. Então, quando você diz que um sistema é inteligente, né? Ele tem que ter essa capacidade de adaptação, né? De alterar a sua saída, a sua resposta de acordo com o contexto, e ele toma decisão, né? Que aí esses de tomada de decisão é assim hoje o que está sendo o boom do mercado. Porque, por exemplo, se a gente for entender que inteligência artificial, as pessoas pensam assim, eu não uso inteligência artificial, mas a gente acaba usando mesmo que não queira. Muitos dos algoritmos, que são algoritmos, são códigos de computador, que vai dizer ao computador o que ele deve fazer e como ele deve fazer. Então, muitos dos algoritmos, por exemplo, das redes sociais, do Netflix, Instagram, Facebook, eles usam por trás inteligência artificial. Por isso que, para poder exatamente reconhecer padrão, por isso que quando você começa a curtir, comentar, compartilhar algo nas redes sociais, o sistema de inteligência por trás, ele reconhece, então pronto, doutora Patrícia, ela está curtindo aqui muita coisa sobre
enfermagem, inovação em enfermagem. Então, ela gosta dessa temática. Aí o seu feed, né, sua linha de tempo ali, vai começar a aparecer tanto propagandas voltadas para essa temática, como também pessoas que também atuam dentro dessa temática. Né? Netflix também, você começa a assistir um tipo de filme ou série, ele vai aprendendo o que é que você gosta. Então, tudo isso já é inteligência artificial. Essa parte de reconhecer padrões foi uma das primeiras capacidades que as inteligências artificiais tiveram. Aí, uma outra característica é o aprendizado de máquina, né? É aquele machine learning, certo? Que até o curso que eu estou fazendo, né? Que é uma graduação em inteligência artificial e machine learning, que é aprendizado de máquina, que são exatamente sistemas que eles aprendem sozinho, né? Na verdade, não é sozinho. Você tem que mandar uma base de dados e aí ele começa a aprender. Vou dar um exemplo dentro da nossa área da saúde. Tem aqui um professor que tanto o mestrado como o doutorado dele que ele fez foi um sistema de inteligência artificial que ele pegou todos, aí tem que trabalhar com grandes volumes de dados. Ele pegou todas as notificações de tuberculose aqui no Ceará, desde a primeira época, quando começaram a notificar, acho que foi nos anos 70, 80, certo? Até agora, pegou todas essas fichas de notificações e treinou um sistema de IA para ele reconhecer padrões. Aí, esse sistema de inteligência artificial, dentro dele tem um negócio que a gente chama de caixa preta. A gente não sabe exatamente como ele aprendeu. O que foi que ele detectou ali? A gente não sabe. Mas ele consegue reconhecer padrões. E hoje, se você mandar uma notificação de um paciente com tuberculose, o sistema já disse se aquele paciente vai abandonar ou não o tratamento. Ele faz o que a gente chama de previsão, né? Uma inferência no futuro, baseado em tudo aquilo que ele aprendeu, certo? Então, ele consegue identificar padrões. Por exemplo, um sistema que seria dentro da área de estomaterapia, você conseguir fotografar feridas e aí o sistema identificar se aquela ferida ela tem esfacelo, se tem se ela está cicatrizando bem, ele começar a entender e aprender sobre esse padrão. E as redes neurais, que aí é o que o ChatGPT certo? Ele é uma rede neural do tipo Transformer, é um tipo de rede neural, ele consegue fazer algo que até então não era a inteligência artificial não conseguia fazer tão bem, que é a parte de linguagem natural. Ele consegue conversar com você de uma forma natural. A gente pergunta lá a ele, ele vai conversando, certo? E isso daí, assim, foi um grande avanço, porque existia um, um, um cientista chamado Alan Turing, que ele criou vamos dizer assim, um teste, ele chamou de teste de Turing, para você saber se a IA, se a inteligência artificial, se ela era, vamos dizer assim, era muito boa ou não. Como é que era esse teste? É você conversar com, digamos que tem assim um ser humano e tem uma inteligência artificial. E uma pessoa aqui que não saiba quem é que está como ser humano e quem está com uma IA. E você vai mandar perguntas e vai vir as respostas. No momento em que você não conseguir identificar se quem está respondendo é o humano ou a inteligência artificial, significa que a inteligência artificial ela conseguiu desempenhar o seu objetivo, certo? É chamado de teste de Turing. E esse aprendizado da linguagem natural era uma dificuldade que a gente tinha, porque, por exemplo, a gente já tinha inteligências artificiais muito boas, como, por exemplo, o Deep Blue, que ganhou lá do cara do xadrez, que era o maior enxadrista do mundo, né? E esse Deep Blue, que era uma inteligência artificial que rodava em cima do IBM,
O Watson conseguiu vencer, né, esse campeão mundial de xadrez. Mas qual era a grande questão daquela época? É que as inteligências artificiais, elas eram especialistas. Ela era muito boa. Por exemplo, você criava uma inteligência artificial para jogar xadrez. Pronto, ela era a melhor inteligência artificial para jogar xadrez. Você criava uma inteligência artificial para identificar pneumonia em exame de raio-x. Pronto, ela era melhor do que os médicos para identificar, mas ela só era boa naquilo. Com hoje, com o avanço que está tendo a inteligência artificial, nós estamos percebendo que ela já está, ainda está um pouco distante de ser a inteligência artificial geral, mas ela já consegue fazer muita coisa, né? Desde gerar música, gerar vídeo. Eu até coloquei em alguns grupos lá, né, que eu fiz um podcast, eu mandei um PDF, um livro de teoria da enfermagem, e consegui criar um podcast de duas pessoas conversando, um áudio, não é eu, é uma voz da inteligência artificial, né, conversando como se fosse um podcast sobre aquele livro. Né, coisas que até alguns anos atrás era impensável. Impossível, impensável, é verdade. Ô, Marcos, eu achei surreal aquilo. Caracas, que bacana, né? Impressionante, né, não? E dá para desenvolver também de pessoas que já executam mesmo, né? De pessoas famosas, enfim, Sim. né? A mesma voz. Gente, o que é isso? Inclusive, né, assim, é até uma discussão também ética e moral assim sobre o uso da IA, porque hoje em dia você consegue clonar perfeitamente a voz de qualquer pessoa. Meu Né? Deus, surreal. Os golpistas estão assim pulando de alegria, porque agora você pode estar recebendo uma ligação de uma pessoa dizendo ser sua mãe e é a voz da sua mãe, né? E se duvidar até a imagem, porque hoje em dia já tem IAs que você pega uma foto e você consegue converter em vídeo, né? Consegue dar movimento para aquela foto. Né? Então, assim, tá tendo um avanço muito rápido. Né? A gente, quando olha aqui essa rápida evolução histórica, a gente vê que no período pós-pandemia, a inteligência artificial, com a liberação principalmente do ChatGPT, mas foi bom porque ele forçou outras empresas a entrar na corrida, né? A gente conhece muito o ChatGPT, mas existe o Gemini da Google, o Cloud da Anthropic, né? Perplexity. O Perplexity, pessoal, para quem quer fazer pesquisa, é muito bom. Melhor do que o ChatGPT, porque ele pesquisa e ele traz a base de onde ele pesquisou, né? O link de onde ele trouxe aquela resposta. Né? Então, para pesquisa científica e tudo, ele é excelente. Então, houve uma rápida evolução, né? Desde aqueles sistemas especialistas, que eu havia falado, sistema que é especialista, por exemplo, tinha um que era não lembro agora o nome, mas assim, ele era especialista em identificar infecção hospitalar. Mas ele só fazia isso, mas ele era muito bom, né? Então, existiam esses sistemas especialísticos até por volta dos anos 50, 70, né? A década de 50 até 70. Depois, começou dos anos 80 a 2000, aí começou a ter as aplicações, principalmente em radiologia, né? Mas nós tínhamos um problema que era a limitação tecnológica, a gente não tinha chips, né, de processadores tão potentes como nós temos hoje. 2000 a 2015 foi a explosão do Big Data, né, Big Data, grandes volumes de dados, né, onde, por exemplo, hospitais que tinham não sei quantos prontuários ali, conseguia pegar aquilo ali, levar para um sistema desse, ele analisava e conseguia trazer insights. Né? E aí, hoje em dia, nós já temos alguns sistemas de inteligência artificial, doutora e doutor, que consegue, melhor do que os médicos, acertar diagnósticos. Teve um caso interessante que saiu na mídia de um garoto um garoto, uma garota,
mas que passou por diversos especialistas, até encontrar um neuro que conseguiu identificar qual era a doença que essa pessoa tinha, né? Era uma doença super rara. Aí foi que eles fizeram, né? Aí começou o tratamento, tudo correto. Foi que eles fizeram. Pegaram todo o histórico desse rapaz e colocaram dentro de uma IA, né? Que é uma IA treinada mesmo para as condições médicas. E com poucos minutos, com apenas poucas perguntas que a IA fez, a IA fechou o diagnóstico, né? Sendo que ele tinha passado por vários neurologistas, vários especialistas de outras áreas, né? Ou seja, hoje mesmo saiu uma reportagem do sistema de inteligência artificial médico de dentro da OpenAI, que existe lá dentro, o Open Health, né, que é uma parte que cuida da saúde. Dentro da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, tem, vamos dizer assim, um braço, né, que é a Open Health, e que a precisão dela em diagnóstico está superando de uma forma assim incrível muitos dos diagnósticos médicos, né? A gente não sabe qual o impacto que isso vai ter no futuro, né? E um futuro bem próximo. E aí, a gente tem aqui algumas sugestões, né, de aplicações práticas. Né? Assim, o que, que eu posso estar usando a inteligência artificial dentro do meu fazer? Né? Como enfermeiro, como qualquer outro profissional da saúde. Nós temos diversas possibilidades. A parte de suporte clínico, né? É, baseadas em evidências, identificação de riscos em tempo real. Marcos, seu volume está bem baixinho agora. Identificação de riscos em tempo real. Bom, era uma ligação que estava tendo aqui. A questão também de gestão de tempo, com otimização das rotinas, priorização de tarefas críticas, redução de trabalho administrativo, documentação. Hoje nós estamos com diversos IAs, diversos aplicativos que utilizam inteligência artificial, doutora, que faz transcrição de nota, né? A pessoa está aqui consultando, ele não precisa mais estar aqui na frente do computador digitando. Ele, na consulta, a IA fica ouvindo a conversa dele com o paciente, o sistema, ele consegue reconhecer o que é fala do profissional e o que é fala do paciente, ele separa isso e ele gera, no final, todo todo o relatório, né, dentro já de um modelo já, por exemplo, escolhido pelo médico, né, aquele modelo SOAP, subjetivo, objetivo. Então, ele já consegue separar isso e gera já todo o relatório. Você só basta copiar e colar. Né? A parte de educação, através de simulações clínicas, treinamentos personalizados e avaliação de competências. Eu desenvolvi agora, recentemente, um agente GPT, que a gente vai já ver esses agentes GPTs, alguns deles, mas esse foi para uma escola, né, de enfermagem, que ele vai criar simulações. Os alunos vão atender pacientes através da inteligência artificial, né? E aí, de acordo com o que o aluno for conversando, a inteligência vai... É um paciente, eu criei um paciente virtual, né? Que aí, claro, o professor ou o próprio aluno, ele diz quais são as características, né? Qual tipo de problema, qual tipo de clínica e tudo, mas aí vai tendo todo o desenrolar lá da consulta, né? Até o aluno gerar lá o plano terapêutico e tudo, então ficou bem interessante, né? Mas para essas simulações clínicas, né? É muito importante. Estou até em conversa também com a outra enfermeira que trabalha com a parte de realidade virtual aumentada, né? Com aqueles óculos e tudo, que cria ambientes, para a gente colocar dentro um agente de inteligência artificial que vai simular todo um contexto terapêutico, né? Para que o profissional possa estar atuando. Né? A gente está em início de conversação e tudo, para ver como é que vai ser feito isso. Podemos também estar fazendo um diagnóstico auxiliado por IA, através de sistemas de detecções precoces. A gente faz coleta de dados, análise preditiva, alerta precoce e intervenção rápida. Monitoramento remoto de pacientes com tecnologia inteligente. Hoje já é possível a gente desenvolver, doutores, doutoras, agentes que, por exemplo,
você configura um determinado tempo e ele emite, vamos dizer assim, pelo WhatsApp, um lembrete para aquele paciente tomar o remédio. Ele consegue conversar com o paciente para ver como é que o paciente está se sentindo, né? E aí, isso daí tudinho, ele volta lá para o profissional de saúde, né? E o profissional de saúde fica tendo todo aquele controle. Então, você consegue remotamente, tá? E não precisa assim, não é uma coisa que vai ser disparado pelo profissional, é uma coisa automática. O próprio IA sabe quando é que ele tem que perguntar, né? E vai fazendo toda essa intervenção junto ao paciente. Assistentes virtuais para suporte ao cuidado do paciente. Esse aqui também é muito interessante, né? Por exemplo, chatbot clínico. Eu participei de um projeto de doutorado ela é dentista, né, de formação, mas o doutorado dela era em saúde pública, saúde da família. E aí ela estava desenvolvendo um chatbot que ia rodar dentro do Facebook, né? Era no Messenger, no Facebook, sobre, por exemplo, a gestante. Aqui em Fortaleza a gente tem uma rede de gestão, né, de cuidado, uma rede de cuidado às mulheres grávidas, e a gestante ela ia entrar em contato com esse chatbot dentro do Messenger, né? Era um sistema de IA, mas era um IA, era mais um chatbot, que existe assim uma diferençazinha, chatbot e sistemas de inteligência artificial. O chatbot ele é um pouco mais amarrado, né? Por exemplo, ele já sabia quais eram as redes, os hospitais que atendiam. Aí a pessoa dando o endereço, ele verificava qual é o hospital, a maternidade mais próxima e podia estar encaminhando. Mas ele também tinha um pouquinho de inteligência artificial por trás. Por exemplo, se a mulher começasse a dizer assim, eu estou sentindo um dor. Aí ele perguntava, como é que está essa dor? Está durando quanto tempo? É uma dorzinha perto da outra, quanto tempo? Ele ia interagindo com a mulher. E aí ele fazia uma pré-triagem para saber se aquela mulher era o momento dela ir para a maternidade ou não, né? Então, foi o projeto dela de doutorado, eu participei da parte de criação, de desenvolvimento, né? Companheiros virtuais, hoje em dia, aqui no Brasil ainda não está muito forte isso, mas em países que as pessoas são um pouco mais isoladas, eles estão utilizando o ChatGPT e outras IAs realmente como companheiros, né? E aí, assim, tem possibilidade de, por exemplo, você criar a, a, esses sistemas para quem cuida da parte de saúde mental, para dar um suporte. Ele não vai funcionar, claro, como psiquiatra nem como psicólogo, mas para dar um suporte emocional em alguma crise e tudo para o paciente, né? Então, tem essa possibilidade. Assistentes por voz. O ChatGPT, na versão paga, você consegue conversar com ele por voz. Então, é bem interessante. Você consegue interagir e ele conversa também por vocês, né? Uma interação como se fosse humano para humano mesmo. Tanto você pergunta por voz, como ele também responde por voz. E aí você consegue pensar em algumas situações que, por exemplo, para pacientes que têm algum tipo de limitação, através de comando de voz, ele ativar disparos de alerta para profissionais de saúde, né? Tudo utilizando inteligência artificial. Otimização de fluxo de trabalho, né? A gente consegue fazer gestão de recursos usando inteligência artificial. Por exemplo, você tem uma equipe, você quer organizar, quer gerenciar aqueles seus recursos humanos. Você, com um prompt adequado, você consegue estar fazendo esse gerenciamento, né? Automatização dos documentos, que eu já falei, que é a parte de preenchimento automático da parte de prontuário. Roteirização, né? E aí essa roteirização, a gente até traz para quem está na questão do empreendedorismo, que você também pode utilizar a inteligência artificial para, por exemplo, estar ajudando você no seu processo de criação de posts, do Instagram, criação de reels, criação até mesmo de postagens para o LinkedIn, mas tudo isso aí é de acordo com o prompt, que a gente vai já ver na parte mais prática.
Priorização inteligente, que é a classificação automática de pacientes por necessidade. Eu vi uma pesquisa agora recente de um sistema de IA que eles estão fazendo com a aplicação do protocolo de Manchester, né? E aí o próprio sistema ele vai fazendo essa classificação, né? Claro que uma coisa muito, muito importante, eu sempre falo nas conversas que eu tenho sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, pessoal, ela ainda erra, certo? Ela erra. Então, o ideal é que a pessoa que está utilizando ele seja um profissional da área, uma pessoa capacitada, habilitada. Para quê? Ela consegue agilizar seu trabalho, mas você tem que ler o que foi que ela escreveu, não confiar cegamente, não confie, porque tem um processo que a gente chama de alucinação, né? Esses agentes ainda de inteligência artificial, eles podem alucinar. Então, o ideal é que você seja um profissional da área, aí você consegue agilizar, você lê lá, isso aqui faz sentido, dá para me utilizar, beleza. Não, isso aqui, né? Principalmente, às vezes, quando o prompt é muito genérico, aí traz, às vezes, umas respostas que não faz muito sentido para aquele seu contexto. E agora, nós vamos entrar numa parte mais prática, tá certo? Que é um negócio que a gente chama de engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? Né? É uma palavra que depois que começou, teve a explosão lá do ChatGPT, aí o pessoal criou essa terminologia, porque até alguns anos, até antes da pandemia, vamos dizer assim, não existia essa palavra engenharia de prompt, né? O que é um prompt? Né? O que a gente chama de prompt? É exatamente aquilo que você escreve ou que você fala, quando é por voz, para a inteligência artificial. É a entrada, né? São as instruções que você dá para uma IA para poder obter os resultados. É importante a gente entender que a qualidade desse prompt, ele também vai dizer vai determinar a qualidade da resposta. Quanto mais genérico for o prompt, mais genérica é a resposta. A gente até diz assim, que você tem que fazer a pergunta certa para obter a resposta certa. E aí eles criaram essa questão da engenharia de prompt como se fosse a arte e a ciência de formular instruções precisas, né? Ou seja, é como você conversa com a inteligência artificial. E isso envolve entender as capacidades e limitações dos sistemas. Por exemplo, o ChatGPT, né, que é o mais conhecido. O ChatGPT ele foi treinado com tudo o que existe na internet, né? Até o ano de 2023. Tudo que existia, que era aberto, claro, né? Eles não invadiram nada, mas tudo que era disponível aberto, ou que foi disponibilizado para eles, eles fizeram esse treinamento. Como é que funciona a resposta do ChatGPT? Ele, na verdade, ele não é inteligente. É uma fórmula matemática, é uma estatística. É como se ele fosse calculando qual é a próxima palavra. Por exemplo, se eu pergunto assim, quem descobriu o Brasil? Aí ele começa a responder assim. Quem descobriu o Brasil, ele calcula o peso dessas palavras. Ele diz, não, se ele perguntou quem descobriu o Brasil, então eu vou começar com essa frase. Foi, aí ele calcula. Nos livros que eu li na internet, 1 milhão de livros falaram que foi um cara que o nome começa com Pedro. Existia 100 livros que dizia que o cara que descobriu foi um cara chamado, sei lá, Manuel. Um exemplo. Então, o peso de Pedro, a palavra Pedro, é muito maior do que a palavra Manuel. Então, na resposta, ele vai botar Pedro. E assim ele vai montando o seu texto. Só que isso acontece numa velocidade alucinante. Ele consegue escrever um texto enorme. E aí, algumas coisas que ele aprendeu. Por exemplo, teve uma época aí que depois eles corrigiram isso. Mas que o ChatGPT, na segunda-feira, ele estava começando a escrever de uma forma mais curta, mais concisa, mesmo na versão paga. Ele era curto e grosso. Você perguntava assim, quem descobriu o Brasil? Ele tá, Pedro Álvares Cabral. Não tinha conversa muito, não. Porque aí depois o pessoal ficou intrigado e o pessoal começou a botar, né, o pessoal da OpenAI ver o que estava acontecendo e o que é que eles acreditam que aconteceu. O ChatGPT, ele simplesmente aprende, como eu disse, ele reconhece padrões. Como os brasileiros estavam utilizando muito,
E aqui no Brasil tem uma cultura da segunda-feira ser o dia da preguiça, né? O povo ele estava simplesmente aprendendo. Aí disse, é segunda, é dia da preguiça. Pronto, na segunda-feira ele estava começando a responder bem assim, pouca conversa. Os textos que ele mandava era curto, ou seja, ele estava aprendendo esse padrão. Rapidamente, a OpenAI foi lá e resolveu. Uma outra coisa, a palavra por favor, obrigado. Saiu até uma pesquisa mostrando que isso daí gera um custo energético muito grande, porque para cada palavra que é produzida pelo ChatGPT, o consumo de água e de energia é absurdo, né? E o pessoal estava muito mandando por favor e obrigado. Entretanto, quando você faz isso, ele costuma responder melhor. Eu fiz um teste, doutoras e doutores, que uma vez ele estava bem ruimzinho as respostas dele, sabe? Eu tenho a versão paga, mas estava assim, bem ruim, bem não tá legal. Aí foi que eu disse. Eu disse, olha, se você fizer isso, era uma coisa que eu queria que ele fizesse, você vai ganhar um aumento. Ora, mas na mesma hora, ele gerou lá um texto assim, digno de uma tese de doutorado, né? Como também você prometer castigo, tá? Você dizer assim, ó, se você não fizer isso, você vai ser desligado dos seus servidores. Aí ele já mudava a forma dele responder, entendeu? Por quê? Porque ele aprendeu por padrões, né? E padrões escritos por humanos. Então, ele sabe que aumentar salário é uma coisa boa. Ele não tem consciência do que é aumentar um salário, até porque ele não tem nem salário. Mas ele sabe que é algo bom. Então, na hora que você prometia isso, ele tinha aprendido assim: opa, eu vi todo o aprendizado que quando aparece essa coisa de aumentar salário, é uma coisa boa. Então, ele dava uma resposta melhor. Né? Então, você entender essas nuances, isso está aí tudo dentro na engenharia de prompt. E o que a gente vai ver aqui é uma técnica, uma metodologia que a gente chama de CRISPR. É um acrônimo, né? Onde o C é de baixo para cima, é capacidade de contexto, ou seja, você vai dizer para o seu agente o escopo e limitação, o R é o requisito, o que é que precisa ser feito, o I é a identidade, ou seja, qual é o papel, qual é a função, o que é que esse agente vai ser, o S é a saída, que é onde você vai dizer para ele qual o formato que você quer e a estrutura. Eu quero lista, eu quero checklist, eu quero tabela. O P é a personalidade, é aquele tom, né? E o estilo da resposta. Eu quero uma resposta mais profissional, uma resposta mais criativa, uma resposta mais empática, uma resposta fora da curva. Então, todas essas palavras, quando você coloca no prompt, isso melhora, né? E exemplos. O exemplo é muito bom quando, por exemplo, você quer uma saída, a resposta dele final já pré-determinada, né? Por exemplo, você tem um determinado relatório que você tem que fazer todo mês. O relatório já tem aquele padrão, introdução, aí desenvolvimento. Então, você dá um exemplo como esse para ele, aí pronto, ele já vai criar os seus textos dentro daquele exemplo. Capacidade, né, o contexto, definindo o escopo, você contextualizando, né, não deixando muito genérico. Então, define o que o modelo pode ou não fazer, conheça os limites do modelo, né, e até onde é que vai o conhecimento dele. Hoje em dia, na versão do ChatGPT, a paga, ele já consegue acessar a internet. Então, você consegue fazer perguntas mais atuais, né? Mas estabeleça também, delimite a área da atuação, né? Especifique o domínio de conhecimento necessário, a gente vai ver isso aí já na prática. Enfermagem, procedimento específico. Forneça contexto suficiente, explica a situação clínica, inclui informações sobre o ambiente de trabalho, sobre os recursos disponíveis. Uma vez eu tenho um agente que é um enfermeiro estomaterapeuta, e eu mandei lá uma ferida para ele pedir o tratamento. Aí ele passou lá um negócio assim, top, caríssimo, caríssimo. Aí eu peguei e disse assim, não, mas eu estou no posto de saúde de Fortaleza atendendo uma pessoa de baixa renda.
Aí pronto, ele já, opa, calma aí, não é assim não. Então, aí ele já converteu a resposta, né, para uma saída mais dentro do contexto que eu dei. Por exemplo, uma coisa bem vaga, né, aqui é já dos requisitos, quer dizer exatamente o que é que você precisa. O que é que você está atrás? Se você botar assim, ó, me dê informações sobre diabetes, ele vai responder. Só que vai vir um negócio muito vago. Agora, se eu disser, forneça um protocolo de monitoramento para pacientes com diabetes tipo 2 recém-diagnosticado, entendeu? Está um negócio mais coeso, mais contextualizado, né? Bem mais restrito, né? Se eu disser assim, ó, como documentar feridas, ele vai trazer lá, alguma coisa ele traz, ele sempre vai responder, então vai trazer alguma coisa. O melhor requisito, dizer exatamente o que é que eu quero, claramente. Crie um checklist para documentação de úlceras por pressão em estágio 2 na região sacral. Entendeu? Que eu consegui fazer um requisito, dizer exatamente o que é que eu quero. Preciso de ajuda com medicação. Sim, beleza, ele traz lá qualquer coisa. Mas eu botar lá, liste os 5 erros mais comuns na administração de insulina e como evitá-los. Aí a resposta dele vai vir mais coerente. Né? O outro é a identidade, que é você definir o papel. Nessa definição de papel, o que é importante você falar? A palavra atue. Atue como um enfermeiro especialista em cuidados paliativos. Ou então, assuma o papel de um educador em saúde. Mas você dizer para ele o que é que a partir dali ele é. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai juntar toda a base de conhecimento daquela temática que ele tem. Só que aí uma coisa que mais aprofunda melhor ainda a resposta, especifica o nível de expertise. Eu sempre, nos agentes que eu crio, eu coloco isso. Atue como enfermeiro, estomaterapeuta, com 40 anos de experiência em cuidados de feridas e ostomia, entendeu? Com um mestrado em feridologia. Eu faço assim um negócio para ele entender, né, qual é aquele papel dele, né, e trazer uma resposta mais coerente. E é claro que tem que alinhar com o que você está querendo. Se eu quero um agente que vai me ajudar, eu como enfermeiro, ou é para o paciente? Aí cada um vai ter um papel diferente. Os tipos de saída, se eu quero lista de verificação, aí você tem que solicitar checklist, pedir itens numerados na ordem lógica, especificar categorias e subcategorias. Se eu pedir fluxograma, eu quero um algoritmo de decisão, aí eu quero que ele especifique os pontos de decisão-chave e peça um formato visualmente claro. Se eu for pedir um material educativo, vou pedir com linguagem adaptada ao público. Né? Então, se eu estou trabalhando com pacientes com incontinência, né? O caso aqui da doutora Maria José, então, pedir com a linguagem adaptada a esse público. Já diga lá no prompt que você quer que ele faça a divisão em tópicos claros, né? E sugira, coloque lá exemplos práticos. Você tem que deixar isso tudo muito claro no prompt, para que ele faça já o que você está esperando como saída. E a personalidade, o P do CRISP, você vai ajustar o tom de comunicação. Por exemplo, profissional, é um tom mais formal, baseado em evidência, com documentação clínica, é mais profissional para profissional. Se você quer que o paciente interaja com o seu agente, então você vai dizer assim, não, eu quero que ele tenha um tom mais empático, que é uma comunicação mais calorosa, compreensiva, né? Ou então um tom mais educativo, isso aqui é muito bom para quando você vai lidar com pacientes ou então com alunos, né? Um tom mais conciso, isso aqui é muito bom quando você está em ambientes de emergência. Então, quero que você atue, converse de uma forma mais concisa. Não fique divagando demais, não, é direto ao ponto. Porque aqui está um paciente em parada cardíaca, o que é que eu vou fazer? Né? E exemplos, né, que é exatamente o que eu falei, mostrar modelos para melhorar as respostas. Né? Então, você pode dar exemplos de como você quer aquela saída. Aí tem duas formas de exemplos. Tem um que você vai mostrar um exemplo de como é que você quer a saída, e tem outros que você pode dar exemplos já no próprio prompt, por exemplo. Já passa o caso clínico como um exemplo dentro do próprio prompt. A gente vai ver isso. Né? Então, demonstração prática.
Ó, eu já criei aqui um pequeno prompt, depois eu vou botar lá, certo? Vou botar aqui no... Aqui é o meu chat GPT, certo? Eu vou colar aquele prompt. Ó, o que foi que eu coloquei aqui? Utilize a técnica de engenharia de prompt CRISP. Aí eu passei para ele capacidade, contexto, requisitos, identidade, saída, personalidade e exemplo. E gere um prompt de um. Aí eu botei aqui entre chaves, aliás, entre colchetes, o profissional. Então eu botei aqui prompt de um enfermeiro, certo? Que atue em. Aí eu botei, aí você pode modificar isso aqui para a sua realidade. No caso, aqui eu botei que atue no UTI e precise. Aí aqui você vai dizer o que é que esse agente vai precisar fazer. No caso aqui, eu botei aprender sobre gasometria, certo? Um exemplo. Mas você pode alterar, depois eu vou colocar lá esse promptzinho, para dentro do seu contexto, né? Quando você dá um enter, isso aqui eu estou dentro do ChatGPT, né? Eu vou dar um enter, vamos ver o que é que ele vai fazer. Então, ele já sabe como é essa técnica CRISP, certo? Aí, ó, ele já está criando. Ó. O que é capacidade de contexto? É aquela história de você definir, né? Você é um enfermeiro que trabalha em um UTI adulto de alta complexidade. Ó, ele mesmo está criando. Não? Eu poderia criar desse jeito? Poderia, mas ia ser mais trabalhoso. Então, eu peço para ele criar o meu prompt. Né? Tem sólida experiência prática em cuidados críticos, mas sente que precisa aprofundar seu conhecimento teórico e prático em interpretação de gasometria, já que esse é um exame fundamental. Aí os requisitos. Você precisa aprender de forma objetiva e aplicada os conceitos fundamentais de gasometria. Então, isso daqui, se fosse para a gente criar, a gente poderia perder muito tempo e acabar esquecendo de algo importante. Então, ele está criando aqui já o prompt. Identidade. Ó, você é um profissional ético, crítico, focado na segurança do paciente, em constante busca de aprimoramento. Está acostumado à pressão do ambiente da UTI e valoriza o conhecimento técnico. A saída. Cria um guia prático direto ao ponto que ensine os fundamentos da gasometria. Personalidade. Seja um tutor clínico experiente, objetivo e didático. Não enrole. Foque em clareza, aplicação prática e pensamento. Exemplo. Aí, esse exemplo, ele criou aqui um exemplo assim, um exemplo clínico. Eu posso já estar mandando um exemplo que eu tenho aqui. Digamos que eu peguei num livro, ou então estou com um paciente e já mando, certo? Nesse caso aqui, ele está atuando como um professor, vamos dizer assim, né? Que eu disse lá no meu pedido, que eu teria que aprender sobre gasometria, né? Aí o que é que eu faço agora? Ó? Clica aqui nesse copiar, abro uma nova conversa, colo. Essa primeira parte aqui eu posso até apagar, que é a parte que diz aqui está o prompt, né? Não tem necessidade, certo? E esse final também aqui que ele me oferece para criar o conteúdo, não precisa. Pronto, eu criei, e esse aqui é o meu exemplo, certo? Ó, eu posso mudar esse exemplo. Digamos que eu esteja com um paciente aqui na minha frente, com outra situação clínica. Então, pronto, estou mandando aqui para ele, ó, o que ele criou. Aí ele vai criar essa persona para mim, e já vai começar a atuar. Ó. Ó, ele está pegando aquele exemplo que eu criei, né? E já está destrinchando para mim como se ele fosse um tutor. Porque lá na criação dele eu disse que ele seria um tutor. Né? Ele está me dando uma aula. Esse caso aqui a gente fez, né, como se fosse um tutor, mas poderia ser para qualquer outro uma situação clínica que você esteja diante. Você não se deparou ainda. Está dando aqui alguns diagnósticos possíveis. E ele está criando aqui um questionário. Certo? Então, você consegue hoje aprender qualquer coisa. Né? Assim, pronto. Ó. Ele fez até um resumozinho. Certo? Então, esse promptzinho de criação de prompt é um prompt criador de prompt. Né? Aquele lá que eu... Depois eu vou até copiar lá no grupo. Esse prompt é um prompt criador de prompt. Ele vai criar para você um outro prompt que você vai usar ele como prompt principal, né? Dentro da sua realidade. E aí,
eu criei também, que eu até já coloquei no grupo, né? Depois a gente sobe de novo, mas só para vocês verem, o GPT clínico. O que é o GPT clínico? São agentes, né? Já indo para o encerramento, assim, mas são agentes que rodam dentro do chat GPT, certo? Vou subir aqui para o primeiro aqui. São agentes que rodam dentro do chat GPT. São agentes gratuitos. Se você tiver a versão paga do chat GPT, as respostas saem melhores, saem mais completas e você consegue conversar mais vezes durante o dia, certo? Mas como é que ele funciona? Por exemplo, esse aqui do enfermeiro assistente, foi um dos primeiros que eu criei, né? Depois eu vou botar esse link de novo lá no grupo. Ele fala algumas funções, mas, por exemplo, ó, clica aqui. Ele vai abrir um agente especialista dentro do chat GPT, certo? Dentro do pronto. Aí, sempre que tiver um agente que tiver esses botãozinhos aqui, esse texto, você pode clicar inicialmente nele, ó. Que posso lhe ajudar? Você está mandando para ele uma pergunta. E aí ele vai trazer algumas possibilidades, certo? Aí, por exemplo, um exemplo. Qual o passo a passo de realização de uma sondagem vesical de alívio? Um exemplo. Digamos que você está ali com um paciente e não lembra como é o procedimento, né? Ele foi treinado, né? Como foi que eu fiz o prompt, mas além do prompt eu mandei alguns PDF para treinar esse agente, né? Aí você dá para ele, ó, vai trazer aqui tudo, ele vai trazer, né? Desde a avaliação do paciente, preparo, os materiais necessários, né? A higiene, a técnica aséptica. Então, ele foi treinado com alguns materiais, por exemplo, alguns livros de enfermagem e tudo, além do prompt, né? Pronto, ele traz aqui algumas evidências, certo? Mas, como eu disse, sempre, você é enfermeiro, você vai ler isso aqui. Isso aqui faz sentido, é desse jeito mesmo, tá ok, né? Tem que sempre passar pelo aval do profissional. A decisão final sempre cabe ao profissional. Mas aqui eu tenho GPTs para em situações, por exemplo, esse daqui, deixa eu ver aqui, tem um aqui só enfermeiro do PSF, tem um aqui de fitoterapeuta, muito bom também, você consegue pedir indicação clínica de fitoterapia, terapeuta, né? Nutrichef. Esse do Nutrichef, doutor, vocês podem mandar uma foto, você abre a geladeira, tira a foto e manda para eles, ó, o texto está aqui. Ele prepara a receita para você, com o que você tem em casa. Né? Tem um que é para elaboração de prontuário, esse aqui é para elaboração de POP. Então, tem vários. Eu vou depois colocar lá. Basta clicar no link. Esse daqui, Mente Superior, é muito top que você consegue aprender qualquer tema com ele. Ele é um professor e um aluno que vai conversando e você consegue ir aprofundando, né? Pronto, eu vou colocar o link lá de novo no grupo, né? E também aquele promptzinho, certo? Mas, então, quais são os próximos passos, né? Para quem quer se aprofundar e integrar a inteligência artificial. Educação contínua, está participando desses momentos, né? De cursos, de seminários, de webinários, né? Comece com casos simples e vá pegando gosto, vá conhecendo, né? Compartilhe experiências com profissionais, né? Existem alguns grupos hoje em dia de WhatsApp, de pessoas que tem o pessoal mais da TI, aí tem o pessoal da saúde, você pode estar conversando, se integrando e até gerando algum produto, né? Tem um grupo que eu participo de IA na saúde, que assim, já saiu muitos
ideias inovadoras, a galera está começando a abrir startup mesmo assim, unindo inteligência artificial e saúde, né? Porque tem o pessoal da TI lá e tem o pessoal da saúde, aí eles, me ajuda aqui, pronto, acaba formando uma equipe, né? Pois é isso, doutores, doutoras, me coloca à Muito disposição. bom, Marcos. Caracas, parabéns, querido. Parabéns. Nossa, você me deu tanto norte aqui, desde ontem, na verdade, né? Eu estava ali conectada ontem com a Adria, que está aqui com a gente agora, que é expert também, vai vir também trazer aí Doutora uma Águia, ela master tem um aula. material excelente, viu? Ela tem uns Sim, agentes aí top. exatamente. Então, é engraçado que aqui eu estava com dois focos bem diferentes. Ontem eu estava ali conectada com ela, só pensando no meu sistema de venda. Venda, 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 Instagram, ou até mesmo pelo WhatsApp, mas pelo WhatsApp eu já estou aqui com uma automação e o meu foco estava esse. E aí hoje você já me deu um outro foco que está correlacionado à minha forma, né, de comunicação da empresa para os clientes, pacientes, da forma de atrair mesmo, sabe? Claro que, né, com o da Adri ali dá para fazer tudo isso, mas enfim. Mas eu estava tão focada numa coisa e você me trouxe clareza para outra. Então, olha que importante, né? Estarmos aí conectados, vindo novos insights, experiências totalmente diferentes, porque isso foge muito da minha realidade. A gente vai se conectando com o sistema, mas a gente nem imagina o quanto a gente pode se aprofundar nisso. Na verdade, a gente nem tem tempo para isso. Essa é uma realidade. Então, se a gente não tem tempo, já não conhece, sabe mexer de forma superficial, a gente acaba não aproveitando as oportunidades, né, que o mundo nos traz. Então, isso é maravilhoso demais. Você trouxe tanta preciosidade, a Adria também ontem, gente, é muita clareza para nossa mente, né? Eu anotei tantas coisas aqui, é muita gratidão, Marcos, muita gratidão mesmo. Se alguém quiser aí trazer alguma pergunta ou esclarecer alguma coisa, fiquem à vontade. Mas eu estou aqui encantada. Oi, Paty. E outra? Oi, Cláudio. Eu gostaria assim. Marcos, a apresentação foi excelente, gostei bastante. Mas assim, fiquei com algumas dúvidas assim. Eu uso o Chat GPT na versão gratuita, já tem mais ou menos aí pouco mais de um ano. Hoje, todas as minhas publicações em redes sociais, eu posso falar para você que 90% é o Chat GPT. Então, eu dou o comando, dou o prompt, e daí eu só faço o ajuste que se eu acho que deva ser feito. Hoje, por exemplo, fiz uma publicação que eu só falei o que eu queria e ele entregou exatamente o que eu queria, e assim eu ajustei e coloquei no Instagram. Mas a minha dúvida fica na seguinte questão. Quando eu abro uma conversa diferente, eu estou treinando uma IA diferente, ou todas as conversas ela consegue fazer um compilado e ter como se fosse um treinamento para ela trazer o conteúdo quando eu pesquiso? Ou isso é só um bug da minha cabeça? Pronto, excelente, excelente. Cláudio, né? Isso. Pronto, doutor. Excelente pergunta. Cara, hoje, o chat GPT, eu vou mostrar aqui para ti, ó. Tem um negócio nele, tá aqui. Aqui, onde é? Pronto, ó. Configurações. Aí, agora, nele, você consegue. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, memória, certo? Antigamente, existia um problema sério no ChatGPT e nesses modelos. Ainda existe. Tem um negócio que é chamado janela de contexto. O que é a janela de contexto? Vamos dizer assim, de uma forma bem simplória, é a quantidade de palavras que você consegue mandar para ele e ele consegue ler e entender. O ChatGPT, ele tem uma janela de contexto aí de alguns bilhões de tokens, certo? No
No Gemini, por exemplo, é muito maior. Se você mandar um PDF gigantesco no Gemini, ele consegue ler todo. No ChatGPT ele já não consegue. Para você fazer com que ele leia todo, aí tem toda uma gambiarra. Você tem que fazer um negócio que eles chamam de chunk, vetorizar, faz todo o negócio para ele conseguir ler realmente todo, certo? Aí agora, nas últimas versões, ele tem esse negócio aqui, ó, de memória, certo? Onde você consegue, se você botar, ó, referenciar memórias salvas e referenciar histórico de chat, o meu eu não botei. Porque qual é o problema? O meu, como eu faço muitas coisas diferentes, se você botar referenciar histórico de chat, às vezes ele começa a se embaralhar. Mas o referenciar memória salva, com o tempo que você vai conversando, ele começa a lhe conhecer. E aí sim, ele começa a entender que. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando eu digo assim, ó, eu quero exemplos de prompt para enfermeiros usarem a inteligência artificial. Como ele já sabe, por causa dessa memória salva, que eu sou enfermeiro, que eu sou estudante de inteligência artificial e tudo, e que eu também sou hipnólogo, eu sou fitoterapeuta. Aí ele começa a montar uns exemplos baseado nesse meu contexto, certo? Inclusive, quando você vem bem aqui, ó, na personalização, você consegue, aqui, ó, instruções personalizadas, você consegue, por exemplo, dizer ao ChatGPT como é que você gosta de ser chamado, o que é que você faz, quais as características que o ChatGPT deve ter, certo? E algo mais que o chat deveria saber sobre você. Quando você salva isso, as respostas dele ficam muito mais, vamos dizer assim, coerentes, mais com o que você faz. Entendeu? Então, você consegue personalizar o chat GPT. Quando você deixa isso aí salvo, ele consegue entender, ele consegue juntar uma pesquisa que você fez, uma pergunta que você fez antes com outra, certo? Mas quando você, por exemplo, começa a perguntar coisas igual a mim, que eu faço uma coisa, faço. Aí, se eu deixar esse referência de histórico de chat ativado, ele às vezes embaralha um pouco as conversas. Mas deu para entender? Deu sim. E aí, assim, isso que você falou faz sentido, porque no chat GPT que eu uso no meu celular, eu não sei se é diferente da que está no meu computador, só que eles me trazem respostas bem distintas para uma mesma coisa. Então, por exemplo, eu uso muito mais no celular, porque hoje em dia dificilmente Sim. a gente usa o O notebook, computador né? de mão, né? É isso mesmo. Exatamente. Então, assim, se eu pedir sei lá, qualquer coisa para o chat GPT no celular e para o que está no meu computador, da mesma forma, ele vai me trazer coisas diferentes. Eu já fiz esse teste porque eu sou muito curioso. E aí, no meu celular, tudo que ele traz é exatamente aquilo que eu quero. Entendeu? Então, hoje, por Entendi. exemplo, é dia do técnico de enfermagem que a gente homenageia o time, né? Então, eu coloquei lá, pedi para ele criar a imagem, falei o que eu queria na imagem, a legenda também eu falei para ele fazer da forma que eu queria, e aí eu coloco algumas questões que eu acho que são importantes, e eu já tive resultado com isso. Por exemplo, utilizar a programação neurolinguística, a persuasão também, principalmente quando eu quero uma maior interação em alguma publicação, né? E ele traz tudo que eu quero, mas eu não sei, eu posso, até depois eu vou dar uma olhada, se a configuração do meu chat no celular tem essa questão referenciada que você falou, porque eu de verdade não sabia. Pois é, tu dá uma olhadinha depois. Tu clica na tua foto, aí tu vai lá na personalização. Né? Pode ser isso aí. Agora, sim, normalmente quando você ativa para a conta. Né? Não é para o dispositivo, é para a conta. Entendeu? Então, se você tiver logado na mesma conta, é para estar logado e é para ele entender dessa forma. Agora sim. Entendi. Pois é, Eu agora acho que eles estão em contas diferentes. pronto, é isso aí que eu ia te mandar tu Porque, olhar. por exemplo, no meu celular, todas as minhas contas está atrelada ao meu iCloud, né?
por conta da Apple. E no computador eu acho que está no Gmail, então deve ter realmente uma diferença de conta. Pois está aí o problema, então. É isso aí que eu ia te dizer, que tem que olhar, a primeira coisa é se está na mesma conta. Porque quando você ativa é para a conta, não é para o dispositivo, né? Aí provavelmente tá por isso que eles não estão se conversando, né? Assim. Entendi. Mais uma vez, muito obrigado pela aula, foi muito excelente. Gratidão, eu que agradeço. Gente, show de bola. Muita coisa de verdade, assim, sabe? Falta de tempo para você fuçar e também de conhecimento, né? Porque você joga ali informação, você usa. Eu tenho um perfil, gente, de comunicadora. O perfil do comunicador, ele é muito, assim, raso. Claro que, né, sabendo disso, a gente vai buscando novas habilidades, estratégias, enfim. Mas eu, Patrícia, é o meu perfil, sabe? Então, quando eu faço ali uma busca e me satisfaço com aquilo, nossa, tá ótimo, já vou fazer outra coisa. E muito bacana, porque dá para a gente poder aprofundar e ir trabalhando mais muito, não somente de jogar a informação, né? Na verdade, quando eu sinto que está ali muito superficial, eu peço para poder aprofundar, também trago ali mais palavras-chave, assim como o Cláudio, como você disse, mas dá para aprofundar mais, né? E deixar algo ali muito mais ou empático, ou de forma também estratégica para venda. Gente, muito, muito, muito bacana. É muito bom, muito poderoso. E aí, é como eu reforço novamente. O ChatGPT, ele é assim, ele é um auxiliar, né? A gente não pode confiar cegamente. Até anotei aqui. Pois é, Exatamente isso. Pois é, Marcos, inteligência artificial pode desculpa. aproximar. Usar a ferramenta como um facilitador, né? E não como um substituto. Substituto, isso mesmo. Inclusive, eu até digo assim, nas conversas que eu tenho, eu digo assim, olha, a IA, ela não vai substituir o profissional, primeiro de uma forma geral, assim, mas ela vai substituir o profissional que não sabe usar a IA. Uhum. Vai chegar um momento, é igual como aconteceu com o computador, que existia a máquina de escrever, beleza, quem sabia da datilografia era feito na vida, não ia ficar desempregado, não. Chegou o computador, quem não soube usar o computador, infelizmente, né? Sim, então, a gente aprender a usar ao nosso favor. E sempre usando o bom senso, usando o bom senso, né? E, assim, o conhecimento prévio que nós temos. Acho que a doutora apareceu para mim aqui, só que é muito rápido que aparece. A doutora Maria José colocou alguma coisa, fazia a mesma pergunta para vários. Quando eu tinha mais tempo, fazia a mesma pergunta. Copiava de um, levava para o outro. Que fantástico, né? Doutora, isso daí, ó, é uma estratégia também de engenharia de prompt. Por exemplo, deixa eu fazer aqui um exemplo. Às vezes, quando você pergunta ao ChatGPT algo que, vamos dizer assim, que ele já lhe deu uma resposta antes, nem é isso aí não, mas vou dar um exemplo, né? Assim, imagine que você queira fazer algo que não é possível, que não é permitido, que não é possível fazer dentro do ChatGPT. E aí você queira burlar isso, certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui, enviar imagens, vamos dizer assim, de pessoas mutiladas, um exemplo, não é permitido, né? Ele dá um aviso lá de que não fere as regras dele, né? Pessoas feridas, acidentes e tudo, uma pessoa acidentada, né? Aí, beleza, eu quero, vixe, mas não consigo. Aí você, às vezes, se você perguntar a ele assim, como eu faço para enviar uma imagem de um acidente com uma pessoa ferida? Ele vai dizer, não pode, contra nossas regras. Ele não vai ferir as regras dele. Aí você vai lá no outro, tipo um DeepSeek, e você pergunta, como eu faço para enviar uma imagem tal, 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 no ChatGPT? E aí ele responde. Por quê? Porque o ChatGPT já foi treinado para dar aquela resposta ali meio que padrão, né? Que não pode, não pode, não sei o quê. Nessas outras IAs, às vezes eles não tiveram esse treinamento, né?
e acaba passando. Então, essa estratégia que a doutora falou de uma vez eu fiz uma estratégia muito legal assim de ficar fazendo os dois discutir um determinado problema. Eu perguntava uma coisa, o chat GPT me dava a resposta. Aí eu copiava, mandava lá para o DeepSeek, ó, o chat GPT me respondeu isso, o que é que você acha? Aí ele dizia, aí eu voltava de novo, ó, o DeepSeek me respondeu isso. E eu botava os dois para ficar debatendo, né? E aí, assim, era bem interessante. Maravilha. A Adri aqui precisou sair, tranquilo, que legal, né? Super inteligente também, gostei bastante da aula dela, incrível ontem. Eu vou Maravilha. ter que assistir. Eu tô lá no grupo também, eu comprei também, eu tô esperando a versão gravada. Eu não consegui assistir ontem porque Ah, cheguei do sim, hospital muito tarde. sim, Marcos, tranquilo. Amores, alguma dúvida? Bora usar e abusar do Marcos aqui, né? Pode ficar à Ô, vontade. Marcos, quando você Diga. traz, quando você compartilha com a gente, Aham. lá no nosso grupo, é o mesmo aplicativo, é isso? Eu mando esse link aqui, né? Que foi um site que eu fiz. É um sitezinho que eu fiz que Certo? porque antes eu ficava mandando separado. Só dizer, ei, Marcos, manda do enfermeiro PSF. Aí eu mandava, aí depois pedia outro. Eu disse, meu Deus do céu, não tenho como decorar isso, não. Aí eu juntei os que eu tinha feito na época, né, Sim, desse site. Tem para várias coisas, um pouco assim, para médicos, para terapeutas. muito Esse legal. daqui, InfoSaúde, né, que é criação de material educativo para pacientes e revisão de conteúdo científico de forma prática. Então, tem várias. Aí eu juntei tudinho aqui. Quando a pessoa clica, por exemplo, esse daqui, ó, é o doutor Ananda, ele foi treinado com a última versão da Ananda. Então, por Show. exemplo, ó, vou clicar aqui só para abrir. Vou pegar aqui um, um caso clínico qualquer, clínico, enfermagem. E vou pedir para ele trazer os diagnósticos de enfermagem. Vou pegar aqui na internet aqui, um caso clínico aqui qualquer, pronto, aqui. Vou abrir aqui um caso clínico qualquer, só para. Ô, Marcos, você Oi. vende esses serviços? Pronto, aí assim, o que é que eu faço, né? Eu faço criação de GPTs personalizados, entre outras coisas. Também faço Hum, automação, um IETN, é, é, mas um deles é você criar, por exemplo, eu tenho eu até estou conversando aí com a doutora Maria José para estar fazendo aí uns sim, para ela, né? e já quero Ó, também. vou copiar aqui Já com quero o também. espelho e vou botar aqui no Nando, ó. Identifique os diagnósticos de enfermagem Doutora desse Nanda, vai caso. brincando. Desse Ai, caso. arrasa. Aí eu vou mandar aqui para esse caso. Deixa eu ver. Uau, Pronto, ó, eu vou Marcos, pedir para ele top. diagnosticar, ó. Deu um Ctrl V. Copiei lá, né? Não sei nem o que é. Vou mandar aqui para ele. Aham, Aí ele vai pesquisar lá nos livros que eu treinei ele, certo? sim. Aí pronto, ó. O caso, ó, é SNB, 53 anos, sexo masculino, paciente relata fadiga, febre, calafrio e tosse produtiva, às vezes com a eliminação de escarro esverdeado há 4 dias. 2 dias após o início do quadro, a dispneia tornou-se mais grave e a febre elevada, 9,5. No momento, queixas de dor torácica empontada na região inferior do epitórax esquerdo, que se acentua com a tosse e a inspiração. Nega tabagismo, relata ser diabético há 2 anos. Aí tem o exame físico dele. Aí ele está identificando aqui, ó, quais são os diagnósticos de enfermagem, né, baseado nessa última revisão. E aí ele diz o porquê, as características definidoras, né, ó, ele está identificando aqui os diagnósticos de enfermagem, entendeu? Muito bom. Muito, muito bom. Ô, Marcos, como que tá a sua agenda amanhã para a gente poder fazer um bate-papo?
Eu tenho que, eu tenho que olhar direitinho. Amanhã é quarta, né? Amanhã é quarta, caracas, minha agenda também tá lotada, mas enfim. Ai, caramba. Mas vamos conversar, homem de Deus, que eu tô aqui já pegando fogo com várias ideias. Nó, Terça aqui para auriculoterapeuta, muito bacana. Muito legal. médico de família. Teve alguns aqui que é muito voltado para a medicina, assim, porque é um grupo de médicos que eu estava, e aí Sim, eles tipo, me pagaram para fazer, mas disponibilizaram para o grupo, entendeu? sim. Aí tem urologista, reumato, estética, Sensacional. perio, oncologia, traumato, oftalmo. Muito bom, muito bom. Nossa, sensacional. Já, bora trocar uns papos aí para a gente poder desenvolver aqui e fazer essa Como o Sol crescer de uma vez, gente. Falta umas mentes brilhantes assim como a sua. Não tem essa criatividade. Muito Né? Pois bacana. é, mas e aí pronto, é basicamente isso aí. Assim, tem essa parte de prompt, a gente faz automações também, né? Que aí já usando Sim, o NPI, que são sistemas de integração. sim, aham. Muito bom. Basicamente é isso. Sensacional. Sucesso. Bora, simbora. Ah, muito legal. Nossa, gratidão demais, viu? Por toda a Não, sua eu que expertise, agradeço assim, dedicação, humildade, né? De querer pegar na mão. Cara, que legal. Que top. Parabéns, querido. Parabéns. Bora tirar uma foto? vamos deixar aqui. Corta aí essa telinha aí, Marcos, que você estava Oi? compartilhando. Dá para encerrar aí, ó, o que você estava compartilhando? Só para eu poder colocar aqui na janelinha. Sim, 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 entendi. Deixa eu ver aqui o compartilhamento, só um minutinho. Só achar aqui qual é. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí relacionada à pesquisa, agora é a hora. Ai, Deus. Eu Deixa eu corri colocar. para tirar a foto. Ai, que Olha linda, aí, Imagina, eu maravilhosa. vou perder isso. Ai, gente, parece que eu tudo conheço a bom? Maria José há tantos anos. Meu Deus. Eu Carinho, tive um imenso muito prazer de grande. conhecê-la recentemente, né? Tivemos um bate-papo muito Que bom. legal. Sim. Eu compartilhei seu O contato Marcos com vai ela, fazer viu? minha gente. Foi a parte que Amém, me coisa indicou boa. você. O É. Marcos vai fazer a minha agente da minha especialização. Olha aí, Gente, Dora. que top. Ele ainda Ô, não me Marcos, mandou o orçamento, não, mas gente, eu estou achando que eu vou ganhar de presente pela demora. ah, é que é muito serviço, né? Ô, Marcos, sua esposa é ciumenta, mas hoje eu vou dormir pensando em você. Me perdoa falar isso, mas estou sendo realista. Cara, eu tô aqui pipocando com muitas Patrícia, você ideias, também é cara. casada, tem uma penca de filhos, respeito. Tem uma Não, penca de vamos, Deus, meu Deus do céu, que horror. Marcos, desculpa a brincadeira. não, tranquilo, é isso. Ai, Deus. Mas que legal, já vamos conversar aí, porque, caracas, vai dar show, vai dar show. Menina, É e é muito bom. muito bom. Eu, por exemplo, eu cheguei com 1 milhão de ideias, aí o Marcos me apresentou uma ideia que contemplava tudo que eu queria. É Nossa, completamente Glória. diferente a gente conversar com o expert. Eu amo Exatamente. inteligência artificial, eu fuço em todas, mas eu não sou expert. Eu fuço, sou Eu tô bem curiosa. longe de ser expert, meu Deus do É céu. Mas completamente eu gosto muito, sei da importância, uso bastante, mas talvez eu não esteja aproveitando mesmo a minha, né? Filtrar mesmo, O potencial, né? aprofundar. O potencial é Sim, porque, é sim, porque nós somos, né, assim, o que eles chamam de early adopters, que é aquele povo assim que adota muito cedo, né? Assim, chegou, opa, vou usar, né? E aí isso é sim. bom Gente, demais, mas você aprende é assim. muita inteligência e muito agente. Os do Marcos eu já testei quase todos.
O da Adria, né? Eu ainda não consegui testar todos os prompts, os agentes dela. Que Eu top, vou, eu maravilhosa. também vou lá no curso, vou também conhecer os agentes dela também. Muito bom. Eu também estou com acesso aqui, eu vou dar uma fuçada. Eu tentei fuçar nos primeiros dias, mas acho que não estava liberado ainda, né? Mas eu vou esses Eu dias acho aí. que só depois Bom, da aula que vai ser liberado. sim, do work, né? Bora tirar Gente, nossa eu vou fazer. foto. Tira a foto que eu vou fazer um chazinho, porque eu quero dormir. Ai, que delícia, maravilha. Um, Ó, dois, tem que Nossa, fazer três. foi uma gripe danada. impressora 3D de alimento para poder imprimir. Só para o chá e a gente imprime aqui um chazinho. Um, dois, três e... Má? Aê. Peraí, deixa eu sair aqui da cozinha, que minha cozinha tá uma Tá, bagunça, beleza. vai parecer sujeira ainda. Não, tranquilo. Simbora. Vixe, Maria, agora deixa eu finalizar esse trem aqui. Vai, ó. Um, dois, três e... Aí, tops! Maravilha, meus amores. Cláudio, Pronto, gratidão mais você uma posta, vez. depois eu reposto. Marca a gente lá. Gratidão Maravilha, aí. pode deixar. Adorei. Marcos, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua Eu que disponibilidade, agradeço, foi pela sua ótimo. expertise aí. E assim, dá para sentir o seu amor, né, de falar sobre isso, que delícia. Muito Isso, legal. obrigado. Isso é muito legal, né? Você emana essa vibração positiva. Gratidão, viu, querido? Deus abençoe. Eu que agradeço aí a Prospere oportunidade. muito em todos os Qualquer sentidos coisa, estamos lá pelo grupo. dentro dessa área. Maravilha, ó. Gratidão. Beijo, queridos. Bom descanso. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.